paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra na carta de Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 7, onde diz: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Que interessante essa expressão, vasos de barro. Paulo toma emprestado de Jeremias, capítulo 18, quando o profeta desceu à casa do oleiro e ali viu o oleiro quebrando vaso e fazendo de novo, e recebeu a sua mensagem: por acaso não posso eu fazer da casa de Israel assim? Então nós somos comparados a vasos de barro aqui por Paulo, com a excelência do poder de Deus em nós, que é a presença do Espírito Santo. Quero usar a expressão vasos na Bíblia. Romanos capítulo 9, versículo 23, menciona outro tipo de vaso, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia. Aqueles que alcançam a misericórdia são chamados de vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou. Mas Romanos 9, 22 diz: que direi se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição. Então nós somos vasos de barro, vasos da misericórdia, vasos da ira. E não para aí, Romanos 9, 21, quando ele menciona, lembrando Jeremias 18, ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra. Há vaso de honra e há vaso de desonra. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso de número 4, ele diz que o nosso vaso deve ser santo. Olha só, cada um de vós sai possuir o seu vaso em santificação e honra. Ser um vaso santo para Deus, permanecer em santidade e buscar a santidade. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 20, nós vamos encontrar mais vasos aqui. Ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro, de prata, mas também de pau e de barro. Nós já falamos do vaso de barro, uns para honra e outros para desonra. Já falamos dos vasos de honra e desonra, mas encontramos aqui vasos de ouro, vasos de prata, vasos até de pau. Hebreus capítulo 9, verso 21, fala de vasos do ministério, que era usado certamente no tabernáculo. Hebreus 9, 21, e semelhante aspargiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. Tem gente que é chamado como vaso para exercer a obra do ministério, assim como no templo havia os vasos do ministério. O próprio apóstolo Paulo, de acordo com o livro de Atos, capítulo 9, verso 15, foi chamado por Jesus de vaso escolhido. Olha só, Atos 9, 15, quando naquela visão que o Senhor apareceu a Ananias, disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Que maravilha ser um vaso escolhido pelo Senhor para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Paulo era um vaso escolhido. Outro vaso que é mencionado, nós vamos encontrar em Lucas capítulo 7, versículo de número 37. Lucas 7, 37 nos fala de uma mulher que veio ungir a Jesus, uma mulher pecadora, e trouxe um vaso de alabastro.
E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Um vaso de alabastro com unguento, não é? Ela levou. Essa história está em Lucas, essa história está em Mateus capítulo 14, Mateus 26 e Marcos capítulo 14. Esse vaso de alabastro com unguento para ungir o Senhor. Que nós sejamos um vaso de barro com tesouro, um vaso de alabastro com unguento, um vaso do ministério, um vaso da misericórdia, um vaso de honra, um vaso escolhido por Deus. Amém? Muito bem, 12 vasos na Bíblia, vasos de barro, vasos da misericórdia, vasos da ira, vaso de honra, vaso de desonra, vaso santo, vaso de ouro, vaso de prata, vaso de pau, vaso do ministério, vaso escolhido, um vaso de alabastro. Que Deus te abençoe, que você seja um vaso escolhido por Deus para a glória de Deus. Acione nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini. PR Eugênio Piacentini, subscreva e ali você encontra diversos vídeos comentando toda a Bíblia para você. PR Eugênio Piacentini. Amém.